Olá, meus amigos. Estamos de volta para mais um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver no capítulo de número 4: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este é o título do capítulo 4. O item que nós vamos estudar nos fala a respeito do seguinte tema: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E os itens que vamos estudar são os itens 19 e 20. Item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentem com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. E é interessante que nós vemos na esmagadora maioria das famílias, nós vemos familiares que se afeiçoam, que pensam de maneira parecida ou igual em relação a muitos pontos, e que têm uma facilidade grande de se aproximarem uns dos outros. E também vemos dentro dessas famílias outras relações familiares que são mais difíceis. Os gostos, os pendores, a visão é de vida, é diferenciada uns dos outros. Vemos famílias que, com o passar do tempo, se dividem em grupos ou se separam por falta de empatia, por falta de um respeito à opinião uns dos outros. Então, quando encontramos dentro de um núcleo familiar pessoas que se afinam, há essa frase: esse faz parte da família. E quando encontramos outros que têm ideias diferentes da maioria do grupo familiar, e dizemos: esses não fazem parte da nossa família. Nasceram dentro da família, mas não se afinizam com a família. E continua aqui Kardec no seu comentário. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. É interessante, como essa variabilidade nas reencarnações, ela enriquece muito o espírito. Quando encontramos dentro do nosso círculo familiar pessoas que se afinam conosco, pessoas que pensam da mesma forma, que sentem, que têm a mesma visão de vida nossa, nós costumamos aceitar essas pessoas como fazendo parte da nossa família. Cria-se um elo de simpatia mais forte, mas muitas vezes isso não é algo incomum
Muito pelo contrário. Isso acontece na esmagadora maioria das famílias. Nós encontramos espíritos reencarnados junto a nós, no mesmo círculo familiar, que pensam de forma igual e outros que pensam de forma diferente da nossa. E que muitas vezes esses que pensam de forma diferente podem não ser aceitos por este núcleo familiar e são colocados como se não pertencessem àquela família. Mas, no fundo, todos nós fazemos parte da mesma família. Pensemos como quisermos, de forma diferente, igual, não importa. O porquê que fazemos parte da mesma família? Por um simples motivo. Somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Deus, que só existe um Deus, que é infinito. Então, no fundo, somos todos familiares uns dos outros. E quando pensamos de forma diferente, ao invés de rechaçarmos o outro que pensa diferente de nós, vamos analisar. Muitas vezes, a opinião do outro está mais correta do que a nossa. Mas, como ainda temos esse famigerado orgulho dentro de nós queremos sempre ter razão, estarmos certos. E quando não houver a possibilidade de uma concordância, respeitemo-nos mutuamente uns aos outros. Até porque não há dois seres iguais no planeta. Nem fisicamente, nem moralmente, nem mentalmente, nem emocionalmente. Cada ser é um ser. E cada um faz a sua caminhada da forma como ele possa ter o melhor proveito, o melhor resultado. Agora, o que não cabe é que nós, diante daqueles que não pensam iguais a nós, criarmos uma dificuldade de relacionamento que não condiz com as orientações do nosso Rei, nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus Cristo. E devemos ser solidários, amorosos com os nossos irmãos de jornada, mesmo daqueles que não têm uma relação de ideias, de visão de vida próximas à nossa visão de vida e às nossas ideias. Até porque nenhum de nós sabe tudo. Então, nós precisamos dessa variação de formas de visão de vida e de sentimentos, a fim de que nós possamos ampliar as nossas capacidades de sentir, de pensar e de amar. E continuando aqui, Kardec nos fala mais o seguinte: assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. Olha só como essa variabilidade, essas relações que inicialmente nos parecem relações antipáticas,
como elas são proveitosas para ambos os lados. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons. E aqueles que estão com uma visão mais apurada, com uma visão mais avançada, esses também se beneficiam, até porque nós, cada um assim de nós, não tem a sabedoria completa. Então, na verdade, essa troca, ela é vantajosa para ambos os lados. Não devemos ter atitudes de forma inopinada, de forma brusca. Vamos ter um pouco mais de amor e de paciência entre nós, principalmente nós que fazemos parte do mesmo círculo familiar. Vamos ouvir o outro, vamos ver o que ele nos traz, vamos digerir e não rejeitar imediatamente. E se a ideia não nos parecer a mais adequada, a mais correta, respeitemos, nos amemos. Estamos aqui para isso. Até porque, quando nós criamos um clima de animosidade com qualquer ser filho de Deus igual a nós, essa animosidade ela terá que ser desfeita. E aí vamos ter que renascer dentro de um mesmo círculo familiar, a fim de corrigirmos essas diferenças. Porque enquanto guardarmos qualquer sentimento adverso dentro de nós, não teremos condição de caminhar para frente, para o alto. E continua aqui Kardec. O caráter deles se abranda, seus costumes se depuram, se apuram, as antipatias se esvaem. Então, quando estamos em contato com espíritos que ainda estão com uma visão voltada muito mais para o interesse próprio, o egoísmo, a maldade, e eles fazem parte do nosso círculo familiar, devemos ajudá-los. Se formos não coniventes, mas se formos amorosos, embora digamos as verdades que precisam ser ditas, não devemos guardar ressentimento. E se agirmos desta forma, isso será um exemplo para o nosso companheiro de jornada, que faz parte do nosso grupo familiar. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. É dessa maneira que nós vamos nos unindo, pouco a pouco. E essas diferenças de visão, de vida, visões muitas vezes conflitantes, vão se ajustando à visão divina, à visão de Deus, à visão da verdade que Jesus nos trouxe. É uma forma de facilitar a nossa evolução. Diante de pessoas que pensam de forma diferente, isso nos leva a ter uma avaliação mais aprofundada daquilo que pensamos e daquilo que o outro pensa.
E aí, muitas vezes, podemos reconhecer que não estamos certos, ou que estamos meio certos, ou que os dois estão meio certos. E aí, isso, se houver uma relação eivada de paciência, de amizade, de bom trato, ambos os lados serão beneficiados. E é para isso que serve a reencarnação, porque o aprendizado divino é muito longo, ele é infinito. Então, nós não podemos evoluir isoladamente. Nós não podemos evoluir somente nos relacionando com aqueles que pensam iguais a nós, que senão nós não andamos para frente. Nós precisamos, muitas vezes, ter outras pessoas que tenham visões diferentes para enriquecer o nosso saber, enriquecer a nossa alma, o nosso espírito. Mesmo que essas visões sejam conflitantes, mesmo que essas visões não sejam corretas, muitas vezes, assim, diante de algo que não é verdadeiro, você passa a compreender melhor o porquê tal coisa é uma inverdade. Você aprofunda mais o conhecimento seu. E aí você passa a ter uma visão mais aprofundada daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro. Aquilo que está alinhado com a lei divina e aquilo que não está alinhado. Quer dizer, resumindo, essas relações, sejam elas relações amigáveis ou não, todas elas contribuem para a nossa evolução. Que tenhamos paciência, calma, a fim de não criarmos uma situação grave de desconforto, não criarmos uma relação de animosidade, porque todas as relações que tivermos que não estiverem alinhadas com as orientações divinas, elas terão que ser consertadas. E muitas vezes aqueles que encontramos como adversários vão ter que se reencontrar conosco em outras experiências, porque nós não podemos avançar para frente e para o alto guardando ressentimentos, guardando ideias que não são as melhores nem as mais corretas. Somos todos irmãos. Temos que nos auxiliar mutuamente. E continuando aqui, Kardec, no item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. É interessante que tem gente, porque essa família, se contarmos com todas as reencarnações que tivemos, ela vai ficar muito grande. Não? É ótimo, porque o nosso amor será mais amplo, vai abranger um número maior de pessoas. Isso é excelente. Olha o que diz Kardec aqui. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Claro que não. Será que Deus ama a todos os seus filhos da mesma forma? Claro que é assim. Ele não vê nenhuma diferença. Aliás, o amor
ele não tem limite, né? Ah, eu só consigo amar a 10 pessoas. Mais é de 10 eu já não... Não, isso não tem sentido. O amor, quanto mais ele é exercido, quanto mais ele se amplia, mais benefício ele traz para quem ama. Amar é muito bom. Amar nos dá saúde física, mental, emocional, espiritual. A vida fica mais leve, mais tranquila. E continuando aqui Kardec, ó, mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Então, podemos amar o mundo inteiro. E quanto mais amarmos, melhor para nós. Não há nenhum problema nisso, ao contrário, é só benefício. Do fato de um homem tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Não. Olha só o que nos diz aqui Kardec. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Tem marido e mulher que nascem em várias ocasiões como marido e mulher. Muitas vezes trocam o polo, o que era marido vira mulher e vice-versa. Às vezes o indivíduo nasce como pai de alguém, amanhã ele nasce como filho, como irmão, como tio, como sobrinho. É assim que nós evoluímos em conjunto. O que fica, o que permanece, o que nos é proveitoso é a relação eivada de solidariedade, de amor mútuo, de bem-querer, de compreensão, de perdão. É assim que nós evoluímos. E para aqueles que têm dificuldade em perdoar, não se preocupem. Outros encontros, outras oportunidades haverão. E quando nós não perdoamos, quando nós ficamos guardando aqueles sentimentos adversos, é interessante. Nós criamos um elo de ligação com aqueles que nós temos como adversários. E aí nós vamos ter que reparar essa relação, transformá-la numa relação amorosa. E para fazermos isso, vamos ter que nos reencontrar. Novamente, numa nova encarnação. E muitas vezes dar continuidade a essa relação no plano espiritual, quando desencarnarmos. Quando retornarmos, nos encontramos novamente. Até que nos perdoemos mutuamente. Até que troquemos a animosidade pelo bom relacionamento. Por um relacionamento sadio, amoroso. Caso contrário, não temos como evoluir. Qualquer ressentimento que guardemos é como se fosse uma pedra enorme no nosso sapato. Nós não conseguimos caminhar. Ficamos retidos na estrada evolutiva. Então, por uma questão de sabedoria, vamos aprender a respeitar o outro. A ideia é do outro. E
sempre que houver uma oportunidade, não perdemos nenhuma oportunidade de dar as mãos, de sorrir, de orientar, de abraçar os nossos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Eu estou repetindo isso aqui. Então, fazemos parte da mesma família. É bobagem ficar guardando ressentimento, criar animosidades e alimentarmos briguinhas que só nos trazem doenças de ordem mental, emocional e física. Bobagem. Sejamos inteligentes. Amemos. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus, como o Pai nos ama. E aqui fechamos mais um estudo de um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço àqueles que acompanham esse trabalho e, se quiserem entrar em contato através do canal, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, façam uma pergunta. Se tiverem alguma observação, me auxiliem. Muitas vezes a gente pensa que acertou, mas ficou uma falha. Aguardo vocês. Se inscrevam no canal. Muita paz.